Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Romanos 11, no versículo 31 e 32, que diz assim: do mesmo modo, esses agora têm sido desobedientes, para que pela misericórdia concedida a vós, eles também alcancem misericórdia. Porque Deus encerrou a todos sobre a desobediência, para ter misericórdia de todos. Aleluia, Jesus. Então, o povo de Deus, que veio da descendência de Jacó, começou primeiramente lá por, aleluia, Jesus, os filhos de Noé, de Sem, que veio Abraão, e daí de Abraão veio Abraão, Isaac e Jacó, e de Jacó os 12 filhos, que deu a origem ao povo de Israel, aonde esse povo todo quase sempre foram rebeldes à palavra do Senhor. Todos de todas as tribos foram rebeldes. E aí a gente vê também, irmãos, algo que se cumpriu numa frase que foram dita por eles e se cumpre no tempo de hoje. Quando Jesus estava sendo crucificado, eles disseram o quê? Crucifica ou crucifica, que os pecados, porque que a morte dele recaia sobre os nossos filhos. Então o que aconteceu? Aqueles acusadores, os filhos de Deus, aqueles que se rebelaram contra o Filho de Deus, a descendência de Jacó, das 12 tribos de Israel, que disseram, aqueles mesmo que Jesus, enquanto estava vivo, operava milagres entre eles. Operou com certeza milagre em um da parentela daqueles, em que dizia, crucifica ou crucifica, solta Barrabás, que a morte dele se recaia sobre nós. Isto aconteceu. Isto é a consequência das palavras, porque o poder da palavra agora aconteceu no tempo de Israel. Aquele povo morreu. E aquela palavra que foi dita que recaia sobre os nossos filhos, aleluia, Jesus, isso aconteceu. Assim como Jesus morreu, Jesus é morto para os filhos deles. Não acreditam em Jesus, se rebelaram contra Jesus. Porque os pais não creram, os pais mandaram crucificar Jesus. E os filhos, a mesma coisa. A descendência daqueles incrédulos que crucificaram a Jesus estão agora em Israel até hoje, não crendo em Jesus, dizendo que simplesmente ele é um profeta. E assim como tem vários profetas, Jesus só foi um fundador do cristianismo. É como se fosse assim, Edir Macedo é fundador da Universal, Davi Miranda é fundador da Deus e Amor, e Jesus foi fundador do cristianismo. É isso que eles pensam de Jesus, que Jesus apenas foi fundador do cristianismo. Aí tem os muçulmanos, tem os árabes, então eles creem nos deuses deles. Então, Jesus é apenas um fundador do cristianismo. É isso que aconteceu. E essa mentira que foi escrita, que o corpo de Jesus, aleluia, Jesus, foi roubado. Isto que ele não ressuscitou no terceiro dia, que foram os apóstolos de Jesus que roubaram o corpo dele,
e esconderam e sepultaram em outro lugar. Então, essa mentira, aleluia, Jesus, ela vem até hoje. Por quê? Por causa daquela palavra que eles disseram, que é que Jesus, como foi morto, que ele seja morto também para a nossa descendência. É aonde que Paulo fala aqui agora. Por causa da desobediência desse povo que não creu em Jesus. Então o Senhor, ele fez uma nova aliança. E ele falou, a partir de agora eu vou colocar a minha palavra no coração dos meus filhos. Aqueles que eu vou chamar para colocar ciúme, aqueles que vão ser os meus filhos, vão se tornar os meus filhos, eu vou usar eles para colocar ciúme para os que são os meus filhos que se rebelaram contra mim. Então não são filhos mais, porque filho rebelde não é filho. Então eles não creram no filho, então eles não são filhos. Eles são apenas descendentes de Israel, que é Jacó, mas não são filhos de Deus. Então Deus falou, eu vou enviar o meu Espírito e a partir de agora a nova aliança que eu farei com eles, eu colocarei a minha palavra no coração deles. Eles não vão precisar perguntar nem para um nem para outro, porque quando eles lerem a palavra, eu vou colocar a palavra no coração deles através do Espírito Santo que vai descer sobre a terra depois que o meu filho subir. Aleluia, Jesus. Então é por isso, irmãos, que Israel é rebelde. Porque eles já foi jogado uma maldição sobre eles. Os próprios pais jogaram uma maldição sobre os filhos. Que eles não iriam crer em Jesus. Jogaram essa mentira que o corpo dele foi roubado pelos pelos apóstolos ali, pelos servos de Deus, os que seguiam a Jesus, né? E que Jesus simplesmente foi um fundador do cristianismo. E Jesus se resume isso para Israel. E aonde que o Senhor agora nos dá a esperança da salvação? Já que eles não quiseram, então eu vou fazer uma nova aliança com todo aquele que querer. Todo aquele que querer agora e aceitar, aleluia, Jesus, ao meu filho, como Senhor e Salvador, aleluia, Jesus, esse vai ser chamado Filho de Deus, aleluia, Jesus. Então, a partir de agora, irmãos, essa esperança passou para mim e passou para você. Mas só que se a gente analisar e você pesquisar muito sobre a tua descendência, você vai ver também que você há uma grande possibilidade de você, por mais que você seja um gentil, aleluia, Jesus, você vem também da descendência de Israel. Porque muitos de Israel, aleluia, Jesus, quando Salomão, quando veio pegar madeira aqui do pau-brasil, ele deixou descendentes do povo de Israel aqui, que eram os que serviam a ele de todas as nações. Então, uns ficaram na parte do norte, outras ficaram em São Paulo, outras ficaram no Rio de Janeiro. Em cada parte do Brasil ficaram localizados descendentes de Israel. Eu digo para vocês, eu descobri que eu sou descendente da tribo de Judá, da onde vem Jesus, que o meu sobrenome é Ribeiro. Então, todo aquele que tem o sobrenome Ribeiro é descendente da tribo de Judá. Amém, irmãos? Então, quem tem esse nome pode se considerar privilegiado, porque você é da descendência do rei, aleluia, Jesus. Amém? Então, eu deixo essa direção e você pode pesquisar sobre isso.
aonde, aleluia, Jesus, a descendência de Israel ficou, e vocês vão confirmar o que eu estou falando aqui, amém?